Olá pessoal, bom dia! Na aula de hoje a gente vai apresentar nossa proposta de plano de aula e plano de ensino para a educação física no ensino médio. Iniciaremos pelo plano de ensino, que foi elaborado para o contexto normal, ou seja, pensando num pós-vacina. O presente plano de ensino foi elaborado pensando nos alunos do segundo ano do ensino médio, na Escola Estadual Florestan Fernandes, localizada no bairro de Perus, zona noroeste de São Paulo. O bairro onde se localiza a escola tem um dos menores IDH de São Paulo, sendo esta a 14ª pior. A maior parte dos alunos são residentes de conjuntos habitacionais e não tem muitas opções de lazer. Uma das opções são o CEL, Centro Educacional Unificado, e a própria escola, que funciona aos finais de semana proporcionando lazer pelo programa Escola da Família. Devido a esses dados, podemos considerar que são em sua maioria alunos carentes. No segundo ano do ensino médio, os alunos estão na faixa etária de 16 anos. De acordo com Piaget, Pudy Silva Viana e Carneiro 2011, propõe que nessa fase, a adolescência, o indivíduo está no estágio operatório formal, onde ele é capaz de fazer análises combinatórias e de formular hipóteses, além de resolver problemas específicos. Galahu, 2003, diz que nessa idade, o indivíduo está na fase motora especializada, no estágio permanente. Esse estágio representa o auge do processo de desenvolvimento motor, que é caracterizado pelo uso do repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. Fatores como tempo, nível, dinheiro, equipamentos, instalações, limitações físicas e mentais afetam esse estágio. Sendo assim, trataremos de proporcionar reflexões nas nossas aulas, visando que o aluno desenvolva uma maior consciência social e moral. Battaglia, Moraes e Lepe, 2010, cita a teoria de Kohlberg, que apresenta os 3 níveis do desenvolvimento moral, que são o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional, onde o professor deve estimular o aluno para que ele obtenha um maior senso de moralidade, tenha uma nova noção do seu eu social. Referente à nossa base teórica, o presente plano de ensino será adotado a abordagem construtivista para basear nossas aulas do ano letivo. De acordo com Viana e colaboradores 2019, cita Freire 2011, onde ele diz que as abordagens construtivistas almejam proporcionar estímulos para que os alunos necessitem realizar adaptações e promover a assimilação e acomodação, e assim desenvolver esquemas intelectuais para realizar soluções de problemas. No que diz respeito às características da abordagem, alguns autores irão realizar críticas referentes ao construtivismo no ensino médio, uma vez que o BNCC propõe que no ensino médio é mais recomendadas as abordagens críticas para os alunos. Viana e colaboradores, 2019, acredita que o caminho para aplicar a abordagem construtivista nesse nível é perpassar investimentos em atividades que valorizem o jogo como elemento pedagógico e dialógico, permitindo a compreensão do corpo vivido e contextualizado. De acordo com a BNCC 2017, a educação física está na área de linguagens e suas tecnologias, onde possibilita aos estudantes explorar o movimento, a gestualidade e suas práticas de diferentes grupos culturais e analisar os discursos e valores associados a elas, bem como os processos de negociação de sentidos e que estão no jogo e na apreciação e produção. Nesse sentido, estimula o desenvolvimento da curiosidade intelectual e da capacidade de argumentação. Referente às competências e habilidades que o BNCC propõe, iremos trabalhar todas as 7 competências ao longo do ano letivo. 1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e suas práticas artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos de diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar suas formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade, para continuar aprendendo. E as habilidades, a gente separou 2 para trabalhar essa competência, que foi compreender e analisar os processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentais em função de interesses pessoais e coletivos. A gente vai trabalhar essa primeira habilidade utilizando o esporte. A gente fez essa prática no primeiro bimestre. A gente vai utilizar o planejamento participativo ao longo das nossas aulas, ao longo do ensino letivo, do ano letivo todo. E a gente aplicará 9 aulas nesse primeiro semestre. A segunda habilidade
analisar visões de mundo, conflitos e interesses, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. A gente vai utilizar o esporte para trabalhar essa habilidade, só que do esporte no terceiro bimestre, e também utilizaremos o planejamento participativo, e a gente vai aplicar 5 aulas. A segunda competência é compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade e as ideias e posições de atuar socialmente com base nos princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação, combatendo preconceitos de qualquer natureza. Para trabalhar essas competências, a gente escolheu também 2 habilidades, que são utilizar adequadamente as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como um fenômeno social, cultura, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos do uso. Para trabalhar essa habilidade, a gente vai utilizar a ginástica no primeiro semestre, utilizando os planejamentos participativos. Serão 4 aulas. A segunda habilidade é analisar os interesses em relação de poder, perspectiva de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais, para compreender o mundo como circulam, constituem-se e reproduzem significações ideológicas. Para trabalhar essa habilidade, a gente vai utilizar as lutas no terceiro bimestre, utilizando o planejamento participativo, que serão 9 aulas. A terceira competência é utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria da vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e provam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, o âmbito local, regional e global. Para trabalhar essa competência, a gente escolheu também 2 habilidades. A primeira foi participar do processo de produção individual e colaborativa em diversas linguagens, artísticas, corporal e verbal, levando em conta seus funcionamentos para produzir os sentidos em diferentes contextos. Para trabalhar essa competência, a gente vai utilizar dança no terceiro semestre, utilizando o planejamento participativo. Serão 6 aulas. A segunda habilidade é mapear, criar por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Para trabalhar essa habilidade, a gente vai utilizar o esporte no segundo bimestre, com planejamento participativo, e serão aplicados em 9 aulas. A quarta competência foi compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos do uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento dos preconceitos de qualquer natureza. Para trabalhar essa competência, a gente utilizou também 2 habilidades, que foram analisar textos de modo a caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos do uso. Para aplicar essa habilidade, a gente vai utilizar as lutas no primeiro bimestre, utilizando os planejamentos participativos, e utilizaremos 6 aulas. A segunda habilidade foi empregar as interações sociais, a variedade e o estilo de linguagens adequando a situação comunicativa, aos locutores e ao gênero dos discursos, respeitando o uso das linguagens por esses interlocutores, combatendo situações de preconceito linguístico. Para essa habilidade, a gente vai utilizar as danças no terceiro bimestre e utilizando os planejamentos participativos. A gente aplicaremos em 9 aulas. A quinta competência é compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas práticas sociais da cultura corporal do movimento,
reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Para trabalhar essas competências, a gente vai utilizar duas habilidades novamente. A primeira é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em suas práticas de cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. A gente vai utilizar as lutas. No segundo bimestre, utilizando o planejamento participativo, serão aplicadas 6 aulas. A segunda habilidade é praticar, significar a valorização e cultura corporal do movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida. A gente vai utilizar ginástica no terceiro bimestre, utilizando o planejamento participativo. Na sexta competência é apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando as suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, de maneira críticas e criativas, com respeito à diversidade dos saberes e identidades culturais. Para trabalhar essa competência, a gente utilizou duas habilidades. A primeira foi fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais dos locais mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. Para essa habilidade, a gente vai trabalhar a dança no primeiro bimestre, utilizando o planejamento participativo. Serão 6 aulas. A segunda habilidade é expressar-se e atuar em processos criativos que interagem diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de natureza diversas, artísticos, históricos, sociais e políticos, e experiências individuais e coletivas. Para trabalhar essa, a gente vai utilizar a dança novamente no segundo bimestre, utilizando o planejamento participativo. Serão 9 aulas. A sétima competência que a gente vai utilizar é mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando dimensões técnicas, criativas, críticas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Para trabalhar essa competência, a gente vai novamente utilizar duas habilidades, que são explorar técnicas digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, mobilizando-as de modo ético, responsável e adequado às práticas de linguagem em diferentes contextos. Para essa habilidade, ela vai ser aplicada no quarto bimestre, utilizando novamente planejamento participativo, e serão 9 aulas. A segunda habilidade é utilizar diferentes línguas e mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais e ambientes digitais. Serão aplicados por meio do esporte. Serão no quarto bimestre, a gente vai utilizar novamente o planejamento participativo e serão aplicados em 5 aulas. Entre as nossas estratégias de ensino, utilizaremos os jogos, seminários, soluções de problemas e também, é claro, planejamento participativo. Mas o que seria esse planejamento participativo que a gente propõe durante todo o nosso ano letivo? Bom, planejamento participativo busca conhecer a realidade social dos alunos e da comunidade escolar, e o planejamento participativo também é uma estratégia que permite ampliar esses conhecimentos, proporcionando aos alunos exercer suas opiniões, emoções e a realidade através de discursos coletivos, promovendo a formação dos cidadãos pensantes, transformadores e conscientes de suas responsabilidades para a construção de uma sociedade mais digna e justa. Bom, e sobre os materiais que a gente vai utilizar para as nossas aulas, serão bolas, tatames, caixa de som, arcos, fitas, redes, raquetes, colchetes, cones, coletes, canetão, quadro negro, giz, entre outros materiais que a gente pode estar adaptando ao longo do nosso ano letivo.
Sobre os espaços que a gente utilizaremos para as nossas práticas, serão a sala de aula, a sala de vídeo, a quadra coberta, o pátio da área cimentada do lado do prédio, ou seja, as dependências que a Escola Florestan Fernandes propõe para a gente. Referente às nossas avaliações, vamos de acordo com Azevedo e Chignov 2009, que diz que a abordagem construtivista adota a autoavaliação de maneira não punitiva. Soraya Darido, 2012, propõe a autoavaliação como uma forma que o aluno tem de tomar suas diferentes posições, fazendo dele não um mero executor de ordem, mas alguém que tem clareza de suas metas e das críticas aos seus trabalhos, do domínio do seu caminhar. Entre outras práticas de autoavaliação, são especialmente úteis aquela que o aluno pode analisar seu conhecimento sobre o assunto antes e depois de estudá-lo. Com base nas citações acima, no presente plano de ensino, será utilizada a autoavaliação como instrumento, claro, dessa avaliação, e as técnicas serão roda de conversa, feedback, formulário, observação, debate, entre outras técnicas de avaliação que a gente pode usar. Mas no plano de ensino a gente indicou essas para todo o ano letivo. Pessoal, meu nome é Daniela e eu vou apresentar para vocês os nossos planos de aula. A fundamentação das nossas aulas será utilizada a competência 4, que é de compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social e variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoas e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. E a habilidade escolhida foi empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados às situações comunicativas, e os interlocutores e o gênero do discurso, respeitando o uso das línguas por esses interlocutores e cometendo situações de preconceito linguístico. A prática corporal será a dança. Pensamos nessa prática desde o início do terceiro bimestre e estaremos utilizando o planejamento participativo como estratégia para elaborar as 9 aulas. O primeiro plano de aula tem como objetivo geral construir o processo avaliativo das aulas de dança. Os materiais para essa aula será o quadro negro, giz e caneta. Na atividade 1, iremos propor para os alunos que falem a maior quantidade de ritmos musicais diferentes. O objetivo específico dessa atividade é proporcionar que os alunos resgatem em suas memórias diferentes tipos de dança. Na atividade 2, após os alunos sugerirem os ritmos, diremos para que cada aluno escolha e escreva no caderno sem interagir com o colega. Uma vez que eles já tenham escolhido, um a um, eles lerão os ritmos escritos. Os alunos que tiverem escolhido os mesmos ritmos formarão um grupo por interesse em comum. Cada grupo terá que ter no mínimo 4 e no máximo 9 pessoas. Caso tenha 10 alunos interessados no mesmo ritmo, será dividido em 2 grupos. O objetivo específico dessa atividade é estimular a interação social. Na atividade 3, iniciaremos explicando que as próximas aulas serão trabalhados os ritmos que tenham grupos, ou seja, se tiver 6 grupos, serão 6 aulas trabalhando os diferentes ritmos. Iremos propor 2 formas de avaliar o processo dos alunos, e eles terão que escolher apenas um para ser aplicado durante o desenvolvimento desta habilidade. São elas, seminários e debates. Após essas definições, iremos organizar as ordens das aulas. O objetivo específico dessa atividade é proporcionar que os alunos escolham o seu processo avaliativo. O instrumento avaliativo desta aula será a roda de conversa. Iremos perguntar aos alunos o que eles acharam dessa forma de organização dos conteúdos e o que eles acham sobre a participação da construção das avaliações. O segundo plano de aula irá variar de acordo com a escolha dos alunos. Contudo, apresentaremos 2 planos hipotéticos representando as escolhas dos alunos. Portanto, o objetivo geral da segunda aula é estimular reflexões sobre o preconceito no forró. O único material necessário é a caixa de som. A atividade 1 será Recordando o Forró.
Iniciaremos propondo uma discussão sobre o forró, para fazer um levantamento sobre as representações do tema. O objetivo específico dessa atividade é proporcionar que os alunos demonstrem suas representações sobre o forró. Segunda atividade foi denominada como manifestação de preconceitos no forró. Iniciaremos propondo que os alunos iniciem escolhendo seus pares. Após 7 minutos, iniciaremos propondo que as alunas os conduzam. Depois de 7 minutos, iniciaremos propondo que o aluno o conduza. Após mais 7 minutos, iremos sugerir que os alunos tenham como par alunos do mesmo sexo. O objetivo específico dessa atividade é estimular a interação social no forró. A terceira atividade foi denominada Reflexões sobre a Prática. Iremos propor uma discussão referente às manifestações de preconceito na atividade anterior. O objetivo específico dessa atividade é estimular reflexões referentes aos comportamentos preconceituosos. Instrumento avaliativo desta aula será a roda de conversa. Nós iremos perguntar para os alunos o que eles acharam de trabalhar com forró, o que os meninos acharam de ser conduzido pelas meninas, o que as meninas acharam de ser conduzida pelos meninos, dos seus colegas, enquanto dançavam com pessoas do mesmo sexo. O terceiro plano de aula tem como objetivo geral estimular expressões corporais, pessoais e coletivas na dança contemporânea. Os materiais que utilizaremos são caixas de som, tatame ou colchões. A atividade será denominada rolamentos e trabalhar o equilíbrio. Iremos iniciar a atividade propondo que os alunos façam vários tipos de rolamento pela sala. O objetivo específico dessa atividade é proporcionar que os alunos vivenciem as expressões diversas que seu corpo possa sentir ou fazer. A atividade 2 será denominada manifestações expressivas aleatórias. Iremos propor para os alunos que, através da música que será colocada, que eles possam expressar ou sentir de forma aleatória, compartilhando o movimento com os demais colegas. O objetivo específico dessa atividade é estimular a interação com os colegas. A atividade 3 será denominada Reflexões da Prática. Iremos propor uma discussão referente às expressões que eles colocaram nos movimentos nos quais foram destaques mais relevantes. O objetivo específico é estimular reflexões referente aos tipos de expressões que utilizarem durante a atividade. Instrumento avaliativo desta aula será a roda de conversa. Iremos perguntar para os alunos o que eles acharam de trabalhar com a dança contemporânea, o que os alunos acharam das diferentes expressões que fizeram, o que o diferenciou as expressões dos meninos para as meninas e vice-versa, como vocês avaliam o comportamento dos colegas enquanto dançavam e se expressavam aleatoriamente. Bom, pessoal, assim a gente encerra a nossa apresentação e eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima!